Ele está nos pastoreando, nada nos faltará. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Salmo 23. O Salmo 23 é, sem sombra de dúvida, o mais lido, conhecido e citado salmo da Bíblia. Até mesmo por aqueles que não têm muita familiaridade com a palavra de Deus. Aqui o salmista aproveita a sua experiência como pastor de ovelhas para ministrar o cuidado de Deus por nós. Já mencionamos isto muitas outras vezes neste espaço, até recentemente mesmo. Mas é oportuno fazermos essa grande declaração: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O salmo é também chamado de Salmo da intimidade e da comunhão com Deus. Por isso, não pode ser usado como um amuleto por aqueles que não conhecem o pastor amado. A ideia central do salmo é um pastoreio contínuo. As ovelhas são animais frágeis e docilmente se deixam conduzir, proteger e guiar pelo seu pastor. Não oferecem resistência. Elas conhecem a voz do seu pastor e o seguem. Quando a ovelha se afasta do Supremo Pastor, acaba virando comida de lobo. Hoje, de maneira especial, gostaria de convidá-los a fazermos juntos uma releitura deste salmo, não numa perspectiva romântica e muito menos emocional, mas com honestidade de coração, à luz do Espírito Santo, rogando ao Senhor que comunique ao nosso espírito o que ele quer dizer neste salmo. O que será que o Senhor quer nos dizer com nada nos faltará? Deus não satisfaz caprichos, ele supre necessidades. Desejo é diferente de necessidade. Muitas vezes precisamos de duras lições da parte de Deus para atingirmos a estatura de varão perfeito. E o nosso pastor celestial é incansável ao investir em nosso crescimento. Portanto, nada nos faltará, nem tribulação. Encontramos aqui 4 promessas preciosas que gostaria de partilhar. Primeira promessa: quando somos pastoreados pelo Senhor, experimentamos suficiência, o quanto nos baste. Se o Senhor está nos pastoreando, então nada do que realmente necessitamos nos faltará, nada mesmo. Chama atenção para o fato de, antes dele ser pastor, ele precisa ser o nosso Senhor. Como dissemos no início, não olhemos para o Salmo numa perspectiva simplista, romântica e imediatista, mas na perspectiva daquele que vê além e sabe o que é necessidade e o que é vontade caprichosa. Nós vemos apenas o que está perto, como míopes espirituais. Mas o Senhor prescruta mentes e vê corações. O Senhor conhece todas as nossas necessidades que precisam ser supridas. Todos os consertos que precisam ser feitos em nós. Tudo em nós que precisa ser mudado e tudo que precisa ser tirado de nós para que façamos a diferença, não somente nesta vida, mas por toda a eternidade. O pastor amado sempre sabe a hora certa de suprir a necessidade de suas ovelhas, e ele o fará. Levar aqui significa conduzir gentilmente. As ovelhas não podem ser empurradas. Elas são conduzidas no ritmo delas. Elas ouvem a voz do pastor e o seguem. O termo veredas aponta para caminhos percorridos com frequência, trilhas conhecidas, não caminhos estranhos. Quando as ovelhas se afastam das veredas traçadas pelo pastor e começam a explorar outros caminhos, novos, empolgantes, acabam se metendo em apuros. Ovelha fora das vistas do pastor vira comida de lobo. Somos exortados a andar pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Segunda promessa:
Quando somos pastoreados pelo Senhor, experimentamos serenidade, mesmo nos vales sombrios. O vale da sombra da morte aponta para qualquer experiência difícil, traumática em nossa vida, que nos enche de temor, inclusive a própria morte. Note bem, as ovelhas, além da fragilidade, não enxergam muito bem e se assustam com facilidade, principalmente quando se encontram em circunstâncias desconhecidas. Daí, não poderem se afastar do pastor. Essa presença as acalma. O bordão ou a vara é aquele bastão pesado usado tanto para afugentar as feras que tentavam atacar o rebanho, como para disciplinar as ovelhas mais afoitas. O cajado é uma vara com extremidades curvadas, com uma das extremidades curvadas, para ajudar individualmente as ovelhas em perigo. Terceira promessa: quando somos pastoreados pelo Senhor, experimentamos segurança, mesmo a despeito dos nossos inimigos. Mesa aqui, mencionada pelo salmista, não é obrigatoriamente o móvel usado pelos humanos. Numa região montanhosa, os lugares planos são chamados de mesas. Depois de cada jornada difícil, o objetivo do pastor era levar seu rebanho em segurança. Aquela mesa, aquele lugar de segurança, aquele lugar alto de segurança. Aqui representava a vitória e era motivo de celebração sobre todos os inimigos que espreitavam o rebanho. À noite, o pastor colocava óleo na testa e nos chifres das ovelhas para afastar os insetos. E ele mesmo deitava-se à porta do aprisco para evitar a entrada de intrusos. Quanto zelo! É assim que o Senhor faz, aplicando o óleo do Espírito sobre nós, para afastar de nós as ações malignas e se colocando Ele mesmo como a porta através da qual entraremos e acharemos pastagem. Quarta promessa: quando somos pastoreados pelo Senhor, chegaremos seguros à casa do Pai, na eternidade, acompanhados de sua bondade e misericórdia. Habitar na casa do Senhor por toda a eternidade deve ser o nosso alvo continuamente. O que aprendemos com essa releitura do Salmo 23? Apesar das nossas lutas, da aridez da vereda, não estamos sozinhos, mas sendo pastoreados ininterruptamente pelo Supremo Pastor. E nada nos faltará de tudo que realmente necessitarmos para completar a jornada. Há suficiência nos momentos dramáticos em que o vale é de sombra e de morte. Não precisaremos temer, pois é a presença do pastor que nos fortalecerá e susterá. Haverá sempre um bordão e um cajado prontos para nos proteger, corrigir e consolar se necessário for. A serenidade, o fim de cada batalha deve ser celebrado com gratidão e alegria. Somos ali honrados diante de nossos adversários pela fidelidade do pastor. A segurança. Há um alvo a ser atingido e esse alvo é a eternidade. E nós, com a provisão da presença constante do pastor amado, chegaremos seguros à casa do Pai, acompanhados de sua bondade e misericórdia. Amém.